Fala aí pessoal, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e dessa vez com minhas impressões sobre o tão esperado retorno de The Last of Us, com o primeiro episódio da segunda temporada intitulado Dias Futuros. As expectativas estavam altas, mas também mescladas, né? Porque tem a curiosidade, tipo, que trecho do jogo vai ser adaptado, o que é que eles vão mudar? E esse episódio, na minha opinião, ele consegue mesclar bem a narrativa. Ele mistura elementos novos com alguns já conhecidos, além de reorganizar eventos da forma cronológica mesmo da história. Eu vi muita gente reclamando disso, porque entregaram meio que uma motivação de um personagem logo agora, no começo. Mas eu tô achando interessante, porque a TV é um público diferente de jogo, então é uma outra mídia, né? Eles têm que adaptar mesmo. Fora que tiveram outras coisas que eles incluíram no episódio que eu achei interessante porque não tem no jogo. Mas vamos lá, a temporada ela vai pegar, né? Vai começar bem onde a outra parou mesmo. Com a Ellie e o Joel lá nos arredores de Jackson, né? Com ela pedindo pro Joel jurar pra ela que tudo que ele falou sobre os vagalumes é verdade. Ele vai, confirma, né? E aí beleza, a Ellie acredita, mas fica meio receosa e vai andando. Então já vem a primeira mudança. Porque é aí que tá, nós fomos apresentados a um grupo de sobreviventes dos vagalumes lá em Salt Lake City, né? Eles estão lá enterrando os corpos dos mortos no hospital, né? E dentre eles tem uma mulher, a líder, né, do grupo, chamada Abby. E basicamente ela tá decidida, junto com seus companheiros, a ir atrás do Joel para matá-lo, em busca de vingança, né? Porém, eles não sabem onde ele tá. Por isso, né, que um outro cara lá do grupo, chamado Owen, propõe, não, é o seguinte, o irmão de um amigo meu mora em Seattle, ele tem um grupo lá, vamos até ali, a gente se reagrupa e podemos encontrar algumas pistas, mas eu prometo, a gente vai achar e vai matar ele. Ela, sim, mas faremos isso bem lentamente. Isso já dá, né, um medo na pessoa, porque, poxa, beleza, dá pra entender, beleza, é algum vagalume querendo matar o Joel, mas dessa forma, o que é que tá acontecendo? E aí, beleza, nós temos um time skip, né, se passam 5 anos, a Ellie agora tem 19 anos e, gente, sendo bem sincero, eu sei que a Bella Ramsey tá na casa dos 20, mas não tá convencendo que ela é uma adulta. Beleza, a atuação dela tá boa, tá sim. Porém, a caracterização não mudou tanto assim, tá ligado? Então, ela não parece uma adulta, ela ainda parece uma adolescente com seus 15, 16 anos. Mas beleza. E a personalidade dela continua forte, porém, ela está distante do Joel por algum motivo. Ela até se mudou pra garagem, mal tá conversando, ela evita o Joel sempre que pode. Inclusive, né, nós vemos uma cena em que ela tá treinando com a supervisão de um amigo dela chamado Jesse, e ela tá treinando contra outro cara. E ela fica chateada porque ela descobre, né, pelo Jesse, que o Joe pediu pra eles se segurarem na hora de socar, né? E ela não quer isso. Ela quer partir pra briga mesmo. Ela tá chateada que o Joe tá se metendo. E ela até vai caçar alguns infectados com o Tommy, né? Eles percebem que o número de infectados está aumentando na região. Porém, tipo, ela fica o tempo todo cabeça dura fazendo um monte de perguntas e o Tommy reconhece que ela é mais parecida com o Joe do que ela pensa. Inclusive, ela até, né, ficou designada para ficar no muro de Jackson no dia seguinte. Embora ela queira ir numa patrulha, ela logo deduz que isso é por causa do Joel, né? E sim, o Joel pediu para ela ficar no muro. Ela fica mais revoltada ainda, tenta convencer o Tommy, ele, tá bom, tá bom. A patrulha vai sair amanhã de tarde, tá bom? Por favor, segue as regras. E aí a gente vê, né, que a Ellie tá assim, com essa rebeldia, tá sendo uma chata, mas enfim. Ela tá querendo seguir o caminho dela, enquanto o Joe tá mais super protetor, né? E ele, em si, meio que tá perdido. Por exemplo, beleza, tem um grupo lá de construção investigando alguns canos que tem algumas raízes, né? O Joe tá tentando consertar alguns disjuntores. E eis que aparece a Dina, né? A melhor amiga da Ellie e tal. Ela conversa querendo aprender mais sobre essas coisas, mas logo ela questiona o Joe o porquê desse distanciamento entre ele e a Ellie. Por quê? Porque já tá ficando evidente pra um monte de gente que tem alguma coisa acontecendo ali. O Joe, ele tenta dar alguma desculpa, dizendo que, deve ser porque, pô, é a primeira vez que ele tá sendo pai de uma jovem adulta, né? Tipo, com a Sarah ele não teve isso. E a Ellie também, a mãe dela morreu quando ela era bebê, então
Tudo isso é novo para eles. A Dina fica analisando meio assim o diálogo do Joe e percebe que ele provavelmente está fazendo terapia. Ela até o provoca, né? Mas ele pede para que ela não conte isso para ninguém, principalmente para Ellie. E o Joe tá tendo terapia, né, com uma mulher, uma senhora chamada Gale. E tipo, já tem 5 sessões que ele tá no mesmo lenga-lenga, enrolando lá, dizendo: ah, minha filha, ela é uma jovem adulta, ela não conversa comigo, ela não quer saber de mim. Só que a Gale sente que o Joe tá escondendo alguma coisa, que ele não tá contando tudo. E para incentivá-lo a isso, a Gale, ela diz: olha, eu sei que você matou meu marido, eu também sei que você não tinha escolha, mas eu te odiei por isso. Eu não sei se eu vou conseguir te perdoar, mas eu tô aqui botando pra fora, não tem como voltar atrás. E eu tô me sentindo melhor por isso. Por que você não experimenta fazer o mesmo com a sua situação? O Joe até tenta, mas esse conflito interno dele sobre o que aconteceu no hospital é muito grande. Então ele só fala, em meio às lágrimas, né, que a única coisa que ele fez foi que ele salvou a vida da Ellie. Ele só diz: ah, eu a salvei. E fica por isso mesmo. E aí, ok. O que acontece em seguida? Ele tá revisando alguns planos de construção, né? E a Maria tá meio preocupada porque tá chegando mais pessoas refugiadas em Jackson. Eles estão ficando sem espaço. O Joe tá dando o máximo que ele consegue para construir casa. E ele até sugere: olha, por que a gente não deixa essas pessoas do lado de fora e cuida dos nossos? A Maria fica meio assim, né? O Joe vai brincar, né? Conversar com o sobrinho dele, o Benji. E aí, bom, ele precisa ir embora, de volta para casa, né? E a Maria o lembra de que ele também já foi um refugiado no passado, que não é para ele esquecer disso. Mas ok, o que acontece? A galera sai lá pra patrulha, né? E aí a Ellie e a Dina estão conversando que vai ter... Isso já é no outro dia, né? A Ellie e a Dina estão conversando que vai ter uma festa comemorando o ano novo mais tarde. E a Dina até provoca a Ellie, não é? Você não vai com a Cat, não? A Cat é uma ex da Ellie, que inclusive tá liderando essa patrulha de reconhecimento. E a Ellie só diz: não. E você e o Jesse? Ela: não, a gente terminou. Ela: de novo, ela: é, mas dessa vez é sério, acho que a gente não volta mais não. E é ok, as duas continuam lá conversando, porém a Cat chama a atenção das duas, porque, pô, elas não só estão brincando, né, se divertindo ao invés de seguir as regras, mas ela também encontrou uma trilha, um rastro de sangue. Esse rastro é de um corpo de um urso, que vai dar num mercado. Então, novamente, a Ellie e a Dina burlam as regras, entram no mercado, se deparam com 2 instaladores, conseguem matá-los. Inclusive a dinâmica das duas é bem bacana, porque a Ellie é mais tipo agir por impulso, enquanto a Dina é mais o cérebro da operação. A dinâmica das duas é ótima. Inclusive a Dina, pra mim, é a melhor personagem desse episódio. A Isabela Mercê arrasou no papel. Inclusive tá melhor do que no jogo, né? Mas beleza. E aí, elas estão lá de boa. Porém, o chão onde a Ellie tá cede, ela cai dentro do mercado. E lá ela acaba se deparando com um infectado meio diferente. Porque é um espreitador, né? E esse infectado, ele não parte direto pra cima da Ellie, não. Ele se esconde no canto e corre. E aí, quando a Ellie baixa a guarda, ela é atacada e é mordida. Porém, ela é imune, né? Então ela consegue matar o infectado, mas ela fica assustada, porque é a primeira vez que isso acontece. Ela também esconde, né, a mordida antes que a Dina veja. Elas voltam para a cidade, se reportam para o conselho sobre o que aconteceu. Até então, parece ser um caso isolado, mas a Maria se preocupa porque, se não for, e se for sinal de que uma horda de infectados inteligentes estão vindo para Jackson? Enfim, de qualquer forma, o Tommy reclama com as duas, né, dizendo que foi uma coisa muito imprudente da parte delas. Porém, ele e o Joe teriam feito a mesma coisa no passado, então ele não é ninguém para falar. A Ellie volta pra garagem, fica ouvindo música, o Joe bate na porta. Ela ainda fica conversando, tipo, bem estranha com ele, né? Ele nota que as cordas do violão dela estão desgastadas, vai trocar. De noite, a Ellie vai se preparar pra festa. Ela meio que se corta lá com a faca pra disfarçar lá
o ferimento dela, né? E aí ela vai pra festa. Inclusive ela se suturou, obviamente. E lá na festa, ela rola um climinha entre ela e a Dina, elas ficam flertando, logo depois tem um beijo, né? Porém, elas são interrompidas por um senhor ali chamado Seth, que fica acusando elas, porque é um evento familiar, vocês estão atrapalhando, faz um monte de comentário homofóbico. Aí ele vai pra cima dele, né, pra confrontar. Porém, quem aparece é o Joe, já empurra o Seth no chão, manda ele vazar dali. E a Ellie desconta a raiva dela no Joe, dizendo que não precisa da ajuda dele, pra ele dar no pé, que ela não tá nem aí. E aí o Joe sai dali envergonhado, né? A Gale observa tudo com um olhar meio triste. E aí que tá, essa cena é pesada, mas não por causa do Seth, da Dina, mas porque é uma reflexão sobre o Joe, né? E esse controle que ele ainda tenta exercer na vida da Ellie. O que só aumenta a tensão dos dois, porque ele ainda vê a Ellie como se fosse uma criancinha, né? Quase adolescente. Porém, ela quer ter a individualidade dela, só que o jeito como ela trata o Joe também não tá sendo legal, né? Ela tá bem birrenta nesse episódio. E aí que tá, a raiva da Ellie é mais do que um simples conflito de gerações. E o Joe, ele continua nessa. Ele não consegue lidar com a verdade das próprias ações que ele teve, das escolhas que ele tomou. E a cereja no topo, né, desse bolo de infelicidade é colocada no final do episódio, que aí ele volta pra casa, encontra o Joe lá na varanda. Eles se encaram por tipo uns 3 segundos, ela vai pra garagem com raiva, o Joe fica sozinho na varanda. Mas não é só isso. Aqueles canos que a galera da construção estava examinando tinham algumas raízes. E eles não notaram que tinha como se fossem uns pedacinhos de cordíceps vivo ali. E, para piorar mais ainda, o grupo da Abby está numa montanha bem próxima de Jackson, avistando as luzes da cidade. Eles decidem ir até lá, né? Pois é, gente. O episódio foi escrito e dirigido pelo Craig Mazin, né, o showrunner da série. Eu dou um 8,5. Não foi um episódio ruim, foi um episódio bem bacana. Eu gostei que colocaram interações entre a Dina e o Joel, que é uma coisa que não tem nos jogos. Quanto a Ellie, ela tá um saco nesse episódio. A Dina foi a melhor personagem, na minha opinião. O Joel dá pra entender o conflito dele, mas ele tem que resolver isso. A Abby, eu gostei que já trouxeram ela no começo, que já deram a motivação. Muita gente criticou isso, mas eu acho que de um ponto de vista de uma série de TV faz mais sentido. Porque no jogo, ok. No jogo você tem lá a narrativa da história e depois você vai entender o que realmente aconteceu. Aqui não. Aqui eles já estão organizando os eventos para meio que ficar mais coeso a história, né? Mas, particularmente, eu não achei um episódio ruim. Eu gostei. Foi um começo morno pra temporada. Eu vou admitir. Eu espero que os próximos episódios sejam mais empolgantes, sejam interessantes. Eu acho que vão dividir essa temporada em a história do jogo em 2 temporadas, porque é muito grande o jogo. Essa temporada são 7 episódios, então é praticamente certeza que vão parar em um certo ponto e só vão continuar na próxima temporada. Então vai ter cliffhanger sim. Mas vamos para algumas curiosidades, né? Tem algumas músicas que tocam nesse episódio, por exemplo, Love Buzz, né, do Nirvana, enquanto a Ellie tá desmontando e limpando uma pistola na garagem. E tipo, Nirvana é uma banda que foi uma das principais a emergir no movimento grunge lá em Seattle. E Seattle é uma cidade que vai desempenhar um papel bem importante nessa temporada para a jornada da Ellie, né? Outras 2 músicas que tocam são Little Sage e Ecstasy, da banda Bluegrass Crooked Steel. E elas tocam durante a comemoração lá do Ano Novo, né? Little Sage toca durante a mesma cena no jogo, já Ecstasy toca quando a Ellie e a Dina estão dançando. Os artistas da banda são formados justamente pelos membros da Crooked Steel, porque é uma banda fictícia, obviamente está tocando em Jackson, né? Além do mais, outras músicas e referências à banda podem ser descobertas ao longo do jogo. Além disso, o compositor dos jogos e da trilha sonora da série, o Gustavo Santaolalla, ele aparece na série. Ele toca um ronronco, acho que é assim o nome do instrumento, né? Isso é uma provável referência ao cameo dele no próprio jogo The Last of Us Parte 2. Tipo, você encontra ele em Jackson tocando um banjo, é bem bacana, né? Aquela cena de abertura do episódio com o Joe e a Ellie, né, que continua de onde parou, ela é basicamente... Ela foi gravada para a primeira temporada, mas cortaram o final da cena. Porque o Craig Mazin queria, né, que a temporada acabasse
com um suspense, né? Sem saber o que é que aconteceria depois do tá bem da Ellie. Tipo, ela ficou de boa mesmo ou não? Já que eles adicionaram isso. Porque eles acharam importante estabelecer essa distância emocional dela com o Joel. Pra preparar mesmo pra temporada, né? Inclusive, o título desse episódio, Future Days, é uma referência à música de mesmo nome da banda Pearl Jam. E a música já foi adaptada antes para o prólogo desse segundo jogo, quando o Joel canta para Ellie antes de presenteá-la com o violão, né? A música também apareceu no teaser trailer dessa temporada. E o Neil Druckmann, né, o diretor de criação do The Last of Us Parte 1 e Parte 2 e o co-criador da série, né? Ele é fã de longa data da Pearl Jam e já colaborou várias vezes com a banda, tanto nos jogos quanto na série. Inclusive, a música All or None, da mesma banda, toca na primeira temporada, no episódio 7. Bem bacana, né? Por fim, uma última curiosidade que eu gostaria de comentar com vocês é que o mercado em que a Ellie e a Dina vão, né, o mercado Green Place, é um local que é explorado durante o jogo. Inclusive, né, dentro do supermercado, no episódio, tem uma cena que a Ellie encontra um quadro de funcionários do mês. E no mês de julho tem a foto de uma cachorrinha chamada July, né? E aí que tá, é uma referência direta ao jogo, porque tem um cofre opcional que você pode destravar e a senha é justamente 07/2013, se não me engano, que é a data que o cachorrinho, né, foi o funcionário do mês. Bem bacana isso. Mas é isso, gente. Foram minhas primeiras impressões do episódio. Ficou um pouquinho longo, quase o tamanho de um review, mas é porque é o começo da temporada, né? Eu tinha que comentar. E é isso. Se gostaram desse formato aqui de vídeo para os vídeos de primeiras impressões de The Last of Us, deixem um like, se inscrevam no canal, comentem nos comentários e compartilhem para os seus amigos, tá bom? Mas é isso, o vídeo fica por aqui, espero que tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam no canal, ative o sino para não perder nenhum vídeo de novo. Fico Deus no coração, Jesus te ama, um forte abraço, até a próxima e falou!